Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é domingo, o dia muito especial porque é o dia do Senhor. Dia de nós estarmos servindo ao Senhor, celebrando ao Senhor. E nós estamos aqui para trazer para você mais uma lição da nossa Escola Bíblica Discipuladora, a nossa EBD em Casa. E a nossa lição de hoje é a lição de número 2 do segundo trimestre, uma lição maravilhosa preparada pela nossa Convenção Batista Fluminense, através da revista Palavra e Vida. Muito bem, o nosso texto básico é Jeremias 2, de 1 a 13, mas a nossa devocional de hoje, domingo, está Tiago 4, de 1 a 8, que nós vamos ler com você e para você. A submissão a Deus. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vós? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Palavra muito dura, escrita aqui por Tiago, e essa é uma tradução da NVI, a Nova Versão Internacional. Muito bem, vamos então à nossa lição de hoje. O tema: a infidelidade compromete a missão. Você sabe que todos nós estamos neste mundo para cumprir uma missão dada por Deus a cada um de nós. E se nós não formos fiéis às coisas de Deus, a nossa missão ficará comprometida. Então vamos ver aqui a parte introdutória da nossa revista. Objetivo: ser e fazer discípulos é um ato de fidelidade e obediência a Deus. Toda e qualquer infidelidade torna-se empecilho para o cumprimento da missão. De acordo com os analíticos veterotestamentários, palavra estranha, não é mesmo? Os capítulos 2 e 3 situam-se no início do ministério profético de Jeremias, por volta de 627 a.C., durante o reinado de Josias, rei de Judá. Judá vivia uma contradição profunda, embora o rei Josias tenha promovido reformas importantes, esforçando-se para restaurar o culto exclusivo ao Senhor e eliminar práticas idólatras. Grande parte do povo continuava envolvido com a idolatria e com o sincretismo religioso. O culto a Baal
e a outros deuses cananeus, assim a fidelidade ao Senhor era em grande medida mecânica e ritualística, sem um compromisso interior genuíno. Por causa desse contexto, o profeta Jeremias relembrou o início do relacionamento entre o Senhor e o povo, destacando o êxodo e o tempo do deserto com um período de fidelidade e amor inicial. O povo de Judá estava sendo acusado de ter trocado o Senhor, comparado a uma fonte de água viva, por cisterna rachada, imagem associada à inutilidade dos deuses estrangeiros. A infidelidade de Judá é descrita por meio de metáfora do adultério, refletindo a quebra da aliança entre o Senhor e o seu povo. Então vamos ao primeiro momento da nossa revista. A idolatria é infidelidade contra Deus. O problema é que quando pensamos em idolatria, pensamos apenas em construção de estátuas, altares, templos. No entanto, idolatria é dividir com outros deuses a adoração que deveria ser exclusiva ao Deus eterno. Essa era a grande questão denunciada pelo profeta Jeremias. O âmago da idolatria não é uma construção de imagens ou altares, mas não adorar a Deus como o único Deus. Idolatria é muito mais do que simplesmente curvar-se diante de estátuas, é deixar de dar exclusividade para Deus. E é exatamente a idolatria que tem se tornado o vírus espiritual, roubando a força de muitos cristãos e impedindo-os de cumprir a grande comissão. Encontrar a idolatria entre as pessoas do mundo já é ruim, mas encontrá-la entre aqueles que têm uma aliança com o Deus vivo é terrível. Tiago, em sua carta, escreveu que quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. O pecado da idolatria nos motiva a ser guiados pelo intenso desejo de possuir aquilo que dá prazer aos nossos 5 sentidos. Porém, nos conduz para longe dos propósitos de Deus. Não sejamos enganados, corrompidos ou seduzidos pelo mundo. Não importa quão bom e benéfico algo pareça, quão popular, quão aceitável pela sociedade, se for contrário à palavra de Deus, não serve, não será bom. É necessário haver exclusividade. Deus não quer ser apenas o primeiro, Ele quer ser o único. Servir a Deus 90% do tempo e passar os outros 10% enamorando o mundo é adultério espiritual. O seu relacionamento com Deus é a sua vida. Não há vida fora dele. Não existe nada bom além dele. Então, realmente, nós precisamos, a Bíblia diz que devemos amar somente a Deus, adorar somente a Deus, nos curvar somente diante de Deus. Segundo momento, a infidelidade é resultado de desobediência. A infidelidade começa quando endurecemos o nosso coração para o que Deus diz. A desobediência é a raiz de
toda a infidelidade. Foi Deus quem disse: não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês. Levítico 26, 1. Somos nós que fazemos os ídolos. Os ídolos nem sempre são de pedras, madeiras ou metal precioso. O poder dos ídolos está em nosso coração. Um ídolo pode ser qualquer coisa que colocamos antes de Deus em nossa vida. Um ídolo é aquilo que amamos, gostamos, desejamos, em que confiamos, ou aquilo para qual damos mais atenção. O elemento básico da infidelidade espiritual é quando você tira ou dá força a algo ou alguém além de Deus. Um cristão envolve com a idolatria quando despreza a vontade de Deus para satisfazer a sua própria vontade. Idolatria é infidelidade e infidelidade é desobediência. Pessoas infiéis não têm o temor do Senhor e por isso desobedecem-no deliberadamente. Quando ouvimos claramente a palavra de Deus e não a obedecemos, algo como que um véu chamado engano cobre o nosso coração e a nossa mente. A melhor definição para engano é aceitar como verdadeiro ou válido aquilo que é falso ou inválido. Pessoas que ouvem a palavra de Deus e não a obedecem, esquecem-se a respeito de quem são em Cristo. Comportam-se de uma forma na comunidade de fé, na célula onde a palavra de Deus é falada, mas quando saem desses lugares, agem do mesmo modo que aqueles que pertencem ao mundo. Terceiro momento, vença o poder do engano. Jesus advertiu inúmeras vezes nos evangelhos sobre o poder do engano. O grande mestre do engano é o Satanás. Por conta do seu poder de persuasão, seu engano foi capaz de levar 1/3 dos anjos à rebelião contra Deus. Ele é enganador, ele é o pai da mentira. Se ele pôde influenciar milhões de anjos nos céus, ainda hoje é possível enganar os escolhidos aqui nesta terra. No início da criação, o poder do engano laçou o coração de Eva e entorpeceu o poder da influência de Adão. O inimigo se utilizou de táticas e estratégias sutis e astutas para corromper a pureza de suas mentes. Ardilosamente, a serpente fez com que Deus parecesse alguém que tira em vez de alguém que doa. Adão e Eva escolheram desobedecer a ordem dada por Deus. O coração de ambos foi sequestrado e as consequências foram inevitáveis. É claro que Deus pode redimir nossos erros. No entanto, mesmo perdoados, sofremos com as consequências de nossas atitudes e decisões. As consequências da desobediência podem não aparecer imediatamente, mas com certeza elas vão surgir nas nossas vidas. O engano é uma coisa muito assustadora. Uma pessoa enganada acredita que todo o coração que está acredita de todo o coração que está certa, quando na verdade está errada. Quantos se casam com as pessoas erradas pelos motivos errados?
Quanta gente sofrendo hoje porque não deu ouvido aos conselhos de Deus. Quanta gente encontrando o bom em algo para o qual Deus disse não. As decisões que tomamos hoje determinam as histórias que contaremos sobre nossas vidas amanhã. Nós sempre estaremos à distância de uma escolha da melhor decisão de nossa vida. Na verdade, são as pequenas escolhas que fazemos e que ninguém vê que resultam no grande impacto que todo mundo admira. Nós não temos condições de mudar o passado, apagando decisões que tomamos, mas Deus é poderoso para nos ajudar a reescrever a nossa história, ressignificar a nossa existência e transformar o nosso futuro. Ninguém pode voltar atrás e começar de novo, mas qualquer um pode começar hoje e caminhar para um novo final. Então nós não podemos voltar ao passado para refazer a nossa vida, os nossos atos, as nossas atitudes, mas nós podemos modificar a nossa maneira de ser daqui para frente. Nós podemos mudar o conteúdo da nossa mente a partir de agora e viver uma vida de fidelidade ao Senhor, uma vida segura dentro dos propósitos de Deus. Conclusão: examinemos nosso coração. Diga para você mesmo se há exclusividade em sua vida em relação ao seu relacionamento com Deus. Peça ao Espírito Santo para lhe mostrar se existe em sua vida qualquer outro amor que ameace sua intimidade com o Senhor. O desejo de Deus é que você viva uma vida mais elevada. Nós temos um chamado, um destino, um encontro marcado com a grandeza que nos espera. É tempo de se livrar de toda infidelidade espiritual, da desobediência, de toda idolatria, da sonolência espiritual, para vivermos profundamente o novo tempo que Deus tem para derramar sobre nós. Agora, para concluir de fato o estudo dessa lição, 3 perguntas para você pensar, refletir e agir. Como manter o nosso coração protegido do vírus da infidelidade espiritual? Firmados com Deus, na unção do Espírito e na dependência do Senhor, exclusivamente do Senhor. Segunda, o povo abandonou a fonte de águas vivas por cisternas rachadas. Quais podem ser essas cisternas hoje? Por exemplo, se um dia casou dentro dos propósitos de Deus e agora você acha que não está bom, você quer viver novas aventuras, aventuras erradas, contra os princípios de Deus, são as chamadas cisternas rachadas, que as águas se perdem, que as águas se contaminam, e um coração contaminado, ele traz um prejuízo muito grande à missão que Deus colocou em sua vida. Terceiro, quais passos concretos podem ser dados nesta semana para fortalecer sua fidelidade a Deus? Leia mais a palavra, converse mais com Deus, seja mais dependente de Deus e menos de você mesmo. Busque a Deus em oração,
e você vai sentir no seu coração Deus te mostrando o caminho certo, por onde você deve passar. Você vai sentir como Deus age na sua vida, como Ele fala lá no fundo do seu coração. Filho meu, segue os meus ensinamentos. Filho meu, ouve a minha voz. Filho meu, faz aquilo que eu te ensinei. Há um momento no Novo Testamento que Jesus ele olha para a cidade de Jerusalém, se perdendo por momentos de infidelidade espiritual, e diz: Jerusalém, Jerusalém, como eu quis te ajudar, como eu quis te agasalhar debaixo das minhas asas, assim como a galinha protege os seus pintainhos. Mas você não quis ser feliz. Seja feliz com Jesus. Você vai ver como é bom viver com Jesus. Amém? Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, como somos gratos ao Senhor. Como ficamos felizes, ó Deus, por poder ouvir a sua voz, por poder falar contigo, por poder andar junto contigo, ó Deus, tendo as nossas mãos seguras em tuas mãos, protegidos nas nossas caminhadas. Ajuda-nos, ó Deus, para que no nosso caminhar de cada dia não nos percamos nesse mundo cheio de atrocidades. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Tem piedade de nós, Senhor. E dá-nos forças para continuar as nossas caminhadas. Dá-nos sabedoria e discernimento para podermos ver os nossos momentos de erros, refletirmos, ó Deus, no que estamos fazendo, como estamos vivendo, para cumprir tão somente o Teu querer. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor. Dirige os nossos passos, de tal maneira que não andemos errantes nesses caminhos tortuosos que vivemos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda o Teu povo, ó Deus. Perdoa, Senhor, aqueles que têm sido transgressores das Tuas leis. Nós te pedimos pelos nossos familiares, ó Deus, que o Senhor os abençoe em toda a sua extensão, dando sabedoria nas escolhas que fazem. Te pedimos, Deus, pelos enfermos, que o Senhor possa estar restaurando a saúde, dando novas forças, recuperando, ó Deus, aqueles que estão nos leitos de dores, nos leitos de hospitais, em casa, ó Deus, tantos que estão perambulando por este mundo, errantes, por não te conhecerem. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor faz de bom para nós, por nós e através de nós. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Vamos mais uma melodia. O hino 462 fala da unidade, como nós devemos nos fortalecer para vivermos em paz neste mundo.
irmãos fiéis, sejamos fiéis ao Senhor e cuidemos das nossas atitudes, ações de infidelidade, para não cairmos nas ciladas do inimigo. Que Deus nos abençoe. E hoje, como eu disse no início, hoje é domingo. Domingo é o dia do Senhor. Dia de nós adorarmos ao Senhor, dia de nós buscarmos ao Senhor, dia de cultuarmos ao Senhor na casa do Senhor. Não adianta eu falar, não, eu não estou indo à igreja, mas em casa eu estou ouvindo a sua EBD, eu estou ouvindo os cultos de várias igrejas. Não é a mesma coisa de você estar junto com os demais irmãos, em comunhão. Você já pensou? Vamos fazer um almoço de domingo em família. Todo o pessoal da família é relacionado. Aí você fica na sua casa, pega o seu celular. E aí, como é que tá aí? Tá todo mundo animado? Eu tô animado aqui. Tá não. Você tá sozinho. Agora, quando nós nos juntamos, nos unimos, nós nos fortalecemos. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor para podermos vencer as ciladas do diabo. Meu querido, fique em casa não. Vá à igreja. Aproveite aquele momento lá, cantando, orando, se alegrando no Senhor. E amanhã é segunda-feira. Amanhã começa uma nova semana de atividades. E nós, se Deus permitir, estaremos aqui de volta trazendo para você uma nova reflexão da palavra do Senhor para a edificação da minha vida e da sua vida. Que nós possamos despertar, ouvindo assim aquele falar de Deus ao nosso coração, nós possamos despertar com novos ânimos para seguir servindo ao Senhor. Amém? A todos, um bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus. E que Deus continue abençoando as nossas vidas. Sejamos guardados e protegidos pelas mãos do Senhor. Amém, querido? Que Deus te abençoe.